O início da vida de Stalin. Joseph Vissarionovich Dzyugashiv nasceu na Geórgia no ano de 1878, em meio à seita caraíta, ligada ao judaísmo. Ainda na época do Grande Império Russo, Stalin veio de uma família de simples camponeses pobres, conhecendo de perto a fome e todos os problemas semi-feudais que cercavam o antigo império. A figura se juntou ao grupo Messame Dassi quando muito jovem, indo contra as regras do seminário em que estudava, participando de reuniões e planejamentos ao lado de sociais-democratas, sendo colocado em evidência pela polícia russa em 1901, 2 anos após completar seus estudos, e acabou por ser preso no mesmo ano em um exílio na Sibéria. Stalin se juntou à POSDR próximo a 1905, tendo uma forte participação no ensaio geral e se tornando próximo a Vladimir Lenin e se filiando à fração bolchevique, se radicalizando como marxista. Após inúmeras prisões e trabalhos a favor do socialismo, Stalin ascendeu juntamente com os bolcheviques ao poder da Rússia depois de 12 anos de guerra civil, sendo consagrado com seu primeiro cargo, Comissariado do Povo para as Nacionalidades, e ganhou espaço após alguns anos no Politburo, onde recebeu finalmente o apelido de Stalin, Homem de Aço ou Feito de Ferro, se tornando um dos 3 homens mais importantes ao lado de Trotsky e Lenin. Porém, em 1924, camarada Lenin faleceu e deu espaço para Joseph Vissarionovich assumir o cargo de secretário-geral após longos anos de contribuição, sendo então o líder da União Soviética. O começo do governo, exílio de Trotsky e planos quinquenais. Após assumir como secretário-geral, Stalin entrou em um sério conflito com Trotsky por terem visões diferentes do leninismo que culminou na vitória ideológica de Stalin, provando que o socialismo em um só país era o mais eficiente, exilando o primeiro personagem da Revolução Russa, Trotsky, para o México e posteriormente morto. Após se consolidar como o ponto máximo do partido, ele começou seus planos para a industrialização da URSS e modernização da agricultura, chamados de Planos Quinquenais, em 1928, que contribuíram fortemente para a formação de uma nação forte e estável economicamente, sendo o primeiro deles realizado ainda em 28, que rompeu com a economia de mercado e formou as bases para o socialismo, além de começar a industrialização e coletivizar as terras, o que causou um dos eventos mais importantes da história da URSS, o Holodomor e o Grande Expurgo. O plano quinquenal tinha como a principal ideia coletivizar as propriedades agrícolas para sanar os problemas de fome e econômicos do país. Porém, 3 problemas assolavam a URSS nessa época. O primeiro deles eram os kulaks, os ex-burgueses ucranianos que não aceitavam as práticas socialistas e se recusavam a entregar suas terras, também responsáveis pela manipulação ideológica na Ucrânia. O segundo dos problemas era um desequilíbrio climático que prejudicava, e muito as plantações, o que levava à perda de boa parte dos grãos, e consequentemente o terceiro problema, que foi uma grande praga que assolou vários países da região, o que culminou numa grande fome na Ucrânia conhecida como Holodomor. Aqui vamos ver a primeira divisão histórica, explicarei as 2 versões do conflito e fica a interpretação do espectador decidir qual é a sua crença. Parte dos historiadores acredita que Stalin não teve culpa direta desses eventos, pois apesar de não parar a coletivização, o mesmo enviou grãos para a Ucrânia e logo em seguida conseguiu parar a fome após 1 ano, aplicando as mesmas políticas de coletivização. Essa é a versão que o roteirista desse vídeo acredita. Porém, outra parte dos historiadores acredita que Stalin foi o principal culpado pela fome ucraniana e que a coletivização foi a causadora, acreditando que ele estaria fazendo um genocídio étnico contra os ucranianos por conta de rixas ideológicas. Por conta dessa disruptiva dos fatos, não iremos entrar em números de mortos pela fome, porque fontes mais à direita afirmam números entre 22 e 33 milhões. Porém, fontes mais à esquerda afirmam que as mortes não passaram de 2,5 milhões. Adendo do roteirista. A população da época só aumentou, então números muito altos não são tão realistas para descrevê-la. Fato é que a coletivização também serviu de solução para o evento, encerrando a fome em 1933 e concluindo os objetivos de industrialização e modernização agrícola, ascendendo a URSS como potência.
Também na década de 30, Stalin se viu cercado de muitos oportunistas no partido, o que levou a tomar decisões drásticas ao lado do Supremo da NKVD chamado Beria, que seria conhecido como o Grande Expurgo, que consistia-se em exilar todos aqueles que tinham ligação a conspirações do partido. Grandes nomes do partido foram exilados, como Pachucanes e Tomsky. Alguns historiadores afirmam que a maioria dos exilados era inocente. Porém, é factual que a maioria esmagadora tinha sim envolvimento com conspirações anti-stalinistas. Fica a seu critério julgar se os expurgos foram justos ou não. Porém, ateu. Após isso, a esquerda do partido liderada por Stalin se consolidou na URSS. Porém, outro evento importante estava por vir: a Era das Guerras e o fim do governo. Com o fim do Holodomor em 1933, a URSS vivia o seu período áureo econômico com a concretização da coletivização e uma forte indústria. Porém, nesse mesmo período, o nacionalsocialismo estava no seu ápice na Alemanha, reivindicando ser o verdadeiro socialismo, o que levou todos os países europeus, incluindo a Rússia, a firmar pactos de não agressão com o país, levando a uma paz momentânea até o período de 1941. Que também marcou a vitória da União Soviética sobre a Finlândia, apesar de ter mais baixas. Em 1941, a Alemanha quebrou o pacto de não agressão e atacou a URSS até sitiar Leningrado, arrasando boa parte das terras férteis do país com a Blitzkrieg. Porém, a Ordem 270 e as táticas do general Rokossovski possibilitaram a vitória soviética na Batalha de Stalingrado, que posteriormente fez um contra-ataque que durou até a chegada dos comunistas em Berlim, marcando o fim da guerra. O governo de Stalin durou mais 8 anos após o fim da guerra, em que ele focou em levar revoluções a outros países, sendo o maior exemplo deles a China, liderada por Mao Zedong e Zhou Enlai, tornando-se seus maiores aliados ideológicos. Em 1953, Stalin morreu. Algumas teorias da conspiração dizem que Beria poderia ter matado Stalin em prol de conquistar mais poder dentro do partido. Porém, oficialmente, sua partida foi dada por hemorragia cerebral. Ele não havia deixado nenhum sucessor, então Malenkov assumiu em seu lugar, mesmo sem estar pronto para chefiar o partido. E nisso, a oposição lutou fortemente para que ele abdicasse do cargo, dando espaço aos revisionistas e abandonando o preceito leninista do país. Por mais que contraditório, Stalin deixou um grande legado no mundo e sua história será lembrada por milênios, sendo provavelmente o maior líder comunista de todos os tempos.